Neste vídeo vamos ver as compras e as vendas que os super investidores estiveram a fazer no último trimestre do ano. Esta é sempre uma excelente ocasião para ver o que é que os super investidores estiveram a fazer nos mercados financeiros ao longo dos últimos tempos, quais foram as principais compras, quais foram as principais vendas, quais foram os principais reforços, quais foram as principais podas, que é diminuir ligeiramente ou muito, até às vezes, as suas posições. E para isso, nós vamos ver aqui no Data Roma, que é uma plataforma que mostra-nos as posições dos super investidores, o que é que eles estiveram a fazer no último trimestre. Para mim é sempre algo interessante porque traz-nos possivelmente aqui ideias para nós explorarmos, para irmos um bocadinho mais a fundo e percebermos se faz sentido para nós investirmos ou não naquelas empresas. Lembra-te sempre, nunca é uma recomendação de investimento, nunca deves tomar uma posição que um dado investidor fez como certo, não sabes qual é a tese de investimento dele naquela posição, dele ou dela naquela posição, não sabes o que é que levou a entrar, nem aquilo que vai levar a sair. Por isso, o intuito deste vídeo é mostrar-te o que é que os investidores estiveram a fazer no último trimestre em compras e vendas e assim ajudar-te a pensar um bocadinho mais além, encontrar aqui talvez duas, três posições que possas também querer explorar um pouco mais para ver se faz sentido para o teu portfólio. E antes de avançarmos, o que é que para mim são super investidores? São aqueles investidores que seguem a escola de investimento em valor, tal e qual como David Dodd e Benjamin Graham ensinaram já há muitos anos aqui no Security Analysis, que esta é a oitava edição, mas é um livro com quase 100 anos, ok? Muito pouca gente aí que anda por aí leu este livro, mas a verdade é que é aqui que está a grande bíblia dos investimentos, que ensinaram depois pessoas como Warren Buffett a vingar nos mercados financeiros. Por isso, se tu lês qualquer biografia do lado do Warren Buffett, vais ver que ele agradece imenso ao seu professor Benjamin Graham. E por isso, a escola de investimento em valor acaba por apoiar todos estes super investidores de que nós vamos falar. Eu não vou passar por todos eles, até porque para mim nem todos são super investidores. O Data Roma define aqui os super investidores de uma forma diferente da minha, mais pelo portfólio que estão a gerir em termos de valor absoluto, na casa dos bilhões de dólares. Para mim, o mais importante é perceber se os investidores têm um portfólio mais concentrado em alguns títulos ou se simplesmente dispersam por tudo o que mexe. Porque portfólios com 100 ações, sinceramente, eu estou fora e nem sequer vou olhar para eles. E antes de passar a alguns do ponto de vista individual que eu tenho ali, só dizer-te que aqui o Data Roma publica aqui esta secção à direita também muito interessante para percebermos quais são nos portfólios de super investidores as 10 ações que eles mais detêm no seu conjunto, ok? E depois também medido em termos percentuais. E tu vês que há uma diferença. Uma coisa é em valor absoluto, quais são, por exemplo, 10 investidores têm Google, 15 investidores têm Visa, por exemplo. Outra coisa diferente é dizer a percentagem que é detida a maioria pelos investidores. E depois também temos aqui em termos de concentração, há certos investidores que têm, por exemplo, 75% Carvana, 75% Berkshire, 38% Alpha Metallurgical Resources e por aí vai. Mas onde eu gosto mais de estar atento é nesta secção, que me mostra quais são o top 10 de compras no último trimestre, quarto trimestre de 2024, neste caso, e também em termos percentuais, e sobretudo aqui qual é o top 10 das compras nos últimos 2 trimestres, porque revela-me que, sobretudo, começa a haver pessoas que ao longo de 6 meses estão mais atentas e que vão estando a investir nessas empresas. Isso pode-me revelar algum potencial empresa para eu ir investigar. Não quer dizer que vai investir logo ali, mas pode
então fazer com que eu vá investigar nestas empresas. Começo então aqui pelo portfólio de Guy Spear, da Aquamarine Capital, que eu tive o prazer de ver em Omaha em 2024, assistir à conferência dele e que tem um portfólio mais concentrado e que, se formos a ver, a atividade no último trimestre é não existente. Ou seja, desde o segundo trimestre de 2024 que ele não mexe em absolutamente nada. E por isso não há muito a reportar aqui, senão que continua a deter exatamente as mesmas posições que tem há 6 meses seguidos. Passamos aqui para David Tepper, da Appaloosa Management, que com 37 empresas no seu portfólio e um valor de portfólio acima dos 6 bilhões de dólares, esteve a fazer bastantes movimentações no último trimestre. E eu venho aqui à Activity e o que é que eu vejo? Novas compras a Corning, que é uma empresa especializada em aparelhos de óptica e vidros especializados, sobretudo para aplicações mais científicas e que realmente ele esteve a comprar a preços mais interessantes do que aqueles que estão agora. E esta é a performance da empresa no muito longo prazo. Por isso, podes dar depois uma vista de olhos a ver o que é que a Corning faz e eu vejo que, sobretudo, reforços interessantes estão aqui na Vistra e na ASML. A ASML dispensa apresentações, é a empresa número um no setor dos chips. Sem a ASML, todo o resto da cadeia de produção de chips vai por água abaixo, porque é ela que faz as máquinas que permitem depois fazer a produção de chips. E por isso é um reforço muito interessante de ver aqui o dobrar, mais do que dobrar, a posição na ASML. Ainda assim, representa menos de 1% do seu portfólio. Temos também aqui um reforço em JD.com, 43%, uma empresa que eu também reforcei recentemente no início do ano e por isso é interessante de ver. E temos a venda total da Adobe, o que é curioso ver, e também reduções muito substanciais em empresas como a Intel. A Adobe é curioso ele ter reduzido, provavelmente antes desta queda que se seguiu, de mais 20%. É uma empresa que eu analisei aqui alguns no final de 2022. Infelizmente não entrei nela e perdi essa valorização daí para a frente, mais de 80%, mas hoje ela tem vindo a desvalorizar e está a 28% abaixo do seu último pico em 2024 e, na verdade, se formos lá atrás, em novembro de 2021, ainda permanece 33% abaixo do seu último máximo. Passamos agora para Monish Pabrai, uma pessoa que eu tive o prazer de estar junto dele em Omaha em 2024. Tivemos a oportunidade de falar os dois e de tirar também esta bela fotografia que está aqui. Que tem uma história muito curiosa por trás. Se quiseres saber, se tiveres interesse, pergunta-me aí nos comentários que um dia ainda te vou falar dela, dessa história. Mas Monish Pabrai também é um multimilionário que fez fortuna em negócios privados e depois mais tarde na Bolsa de Valores. Ele tem um portfólio muito pouco alocado ao mercado americano. Basicamente estão aqui 13 empresas, enquanto que o resto está praticamente tudo na Turquia, na Índia e noutros países onde ele investe. Por isso a atividade é bastante reduzida, ele mais do que duplicou o seu investimento na Warrior Met Coal, que é uma empresa, como o próprio nome indica, ligada aqui a minérios, e vendeu a totalidade da Danals e da Ark Resources. Por isso, ele do mercado americano e sobretudo aqui alocações a minérios não é propriamente a minha área. Depois temos aqui Seth Klarman da Baupost Group, para mim dos melhores investidores de sempre, dos meus investidores favoritos certamente. Venho sempre aqui ver quais são as suas movimentações e estar muito atento ao que ele faz, e neste trimestre houve aqui posições muito, mas mesmo muito interessantes. Porque, por exemplo, nós vemos aqui um reforço na Restaurant Brands International de mais de 10.000% e a posição passa a assumir 5,5% do seu portfólio. Ou seja, é um grande incremento nesta empresa
que é conhecida por grandes marcas na restauração, como, por exemplo, Burger King e Pizza Hut. Também comprou a Ferguson Enterprises, que é basicamente um distribuidor de sistemas de ventilação, de luz, etc. Por isso, opera ali nessa parte comercial de bens para construção e para casa. Houve também aqui compras da Sunrise Communications, da Humana e da Genuine, e vendeu na totalidade a Jacob Solutions, Fortrea Holdings e a Fidelity National Information Services. Mas para mim, volto a dizer, o que é mais interessante de tudo aqui é a Restaurants Branding International, que eu vou ter que olhar para ela com outros olhos agora, porque claramente o Seth Klarman viu algo de interesse ali. E dado que as ações ainda estão mais baixas do que quando ele entrou, possivelmente aqui, ok? Então mais interesse ainda me surge, ou suscita, vá, mais interesse me suscita. Depois temos Terry Smith, considerado por muitos o Warren Buffett do Reino Unido, com um portfólio de mais de 23 bilhões de dólares, 38 posições, já começa a estar aqui bastante diversificado, mas é sobretudo conhecido pelos seus investimentos em empresas de crescimento e que comprou a Medpace Holdings e a Doximity neste trimestre, mas ambas posições muito pequeninas que não mexem a agulha. E vendeu a totalidade de Apple, vai-se lá saber porquê, não é? É só das empresas mais caras que estão no mercado neste momento, face às suas perspectivas de crescimento. Vendeu também a McCormick, Cognex e a McDonald's. A McDonald's também não assumia uma posição considerável, mas a Apple já assumia 1,44%. Por isso é relevante e é de salientar esta venda total das ações da Apple. A verdade é que a Apple cota hoje a 3,68 trilhões de dólares, 39 vezes os seus lucros, com um dividend yield de 0,41%, quando eu comprei a Apple há uns anos atrás, nos 10 vezes menos do que está hoje. Por isso, grande diferença de avaliação. Passamos para Leon Cooperman, cuja performance umas vezes é melhor que as outras, mas é como tudo na vida, um portfólio de 2,6 bilhões, 45 posições, e houve aqui algumas movimentações ao longo deste trimestre. De salientar talvez a KBR e a Las Vegas Sand Corporation, que são posições que comprou e que passam a ocupar cada uma perto de 3%. KBR é uma empresa de engenharia que atua em várias áreas, da ciência à tecnologia, que serve governos e empresas à volta do mundo. Por isso, um gigante da indústria e que pode ser potencialmente interessante para tu investigar. Já a Las Vegas Sands tem a ver com hotelaria, casinos e entretenimento nos Estados Unidos. Depois temos Bill Miller, um dos melhores investidores dos nossos tempos, que inclusive foi sempre inovando. Por exemplo, no início do século ele era um dos maiores defensores de investimento na Amazônia. Ele é hoje a segunda pessoa que tem mais ações da Amazon a seguir ao Jeff Bezos, do próprio fundador da empresa, e que mais tarde também voltou a inovar, tendo grande parte do seu portfólio hoje em criptomoedas, nomeadamente Bitcoin. Aqui posições relevantes, entrou na Carlyle Group, Inactro International e na Semler Scientific, com posições de perto de 1% ou mais, e reforçou bastante na Great Television, American Axle Manufacturing, Naborse Industries, Fossil Inc. Por isso tens aqui algumas empresas que podem ser interessantes de observar, de procurar perceber porque é que ele esteve ali a reforçar. E por último, mostrar que ele também reduziu bastante em MicroStrategy, quase 70%, o que era uma posição bastante elevada para ele. A seguir temos Chase Coleman, com mais de 26 bilhões de dólares em gestão de ativos e, sem dúvida alguma, a posição mais relevante que é de assinalar é aqui a Spotify. Um aumento de 49.000%, a empresa assume assim uma posição de 2,13% no portfólio. Há outras empresas que também reforçou bastante, como o Reddit, também bem conhecido, comprou também pela primeira vez Pinduoduo e Zscaler
e também ali a CoStar Group. Mas, acima de tudo, eu quero chamar a atenção para este mega reforço em Spotify. Ainda por cima, o mais provável é ele ter comprado alguns aqui abaixo dos $400, o que já leva mais de 60% de rentabilidade acumulada até o momento. E se nós virmos, a Spotify tem tido uma performance absolutamente incrível ao longo do tempo. Nós tivemos, por exemplo, certos investidores no Mastermind da TIP, do qual faço parte, a comprar alguns aqui em 2022 e por isso olhamos para esta performance extraordinária que tiveram nos últimos 3 anos. Uma seven bagger em apenas 3 anos. Depois tivemos o Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha, o maior investidor de todos os tempos, um portfólio de ações públicas que vale mais de 267 bilhões de dólares neste momento, 38 posições. Houve aqui algumas alterações que valem a pena salientar porque tem sido feita uma redução, sobretudo em bancos, ok? Cada vez mais o Warren Buffett está a reduzir a sua exposição à banca nacional e também vendeu totalmente os ETFs que tinha ali ligados ao SP500. Não é que eles representassem muito, mas também a verdade é que é um claro sinal de que as coisas estão ultra caras, como eu já tenho vindo também a defender. O SP500 está mesmo muito, muito caro. Agora, o curioso é este reforço de 86% na Domino's Pizza e a compra da Constellation Brands. Ainda por cima, considerando que a Constellation Brands está hoje pelo menos uns 25% abaixo do valor que ele comprou e que está praticamente aos níveis que estava lá atrás em 2020. O que é que a Constellation Brands faz? Sobretudo bebidas e bem conhecido por algumas cervejas como a Corona, e por isso pode ser interessante ver o Warren Buffett a começar a alocar-se ao setor defensivo, que eu tenho vindo a defender já há um ano para cá, que é uma boa forma de nos expormos a um mercado que para mim continua subavaliado face ao SP500 e que nos reduz ao mesmo tempo o risco de investimento, porque neste momento o SP500 está tão concentrado nas 7 magníficas, elas representam uma fatia tão grande do SP500 que corremos muitos riscos de alocação demasiado ao setor tecnológico. Por isso é uma forma de nos expormos a setores mais defensivos, porque quer estejamos em crescimento económico, quer estejamos em recessão, quer haja alterações tecnológicas ou não, as pessoas acabam sempre por beber uma bela cerveja. Bill Ackman, um dos meus investidores favoritos, com um portfólio normalmente bastante concentrado, 9, 10 posições, tem agora um portfólio avaliado em mais de 12 bilhões de dólares e tive aqui algumas movimentações no trimestre de salientar o dobrar, ou mais do que dobrar, da Seaport Entertainment Group e também o continuar a reduzir a posição em Hilton. Para mim faz todo sentido continuar a reduzir a posição em Hilton, porque hoje a empresa cota mais de 43 vezes lucros e paga um dividendo de apenas 0,22%, o que denota que o risco é bastante alto. Tem sido assim já desde o final de 2023 para cá, o risco só tem aumentado. Ele fez um ótimo trabalho quando esteve a investir na Hilton, principalmente em 2020, quando toda a gente estava em pânico, e a performance dele é absolutamente extraordinária ao longo destes 4, 5 anos. Bruce Berkowitz, da Fairholme Capital, também tem um portfólio bastante concentrado, cerca de 10 ações, um portfólio de 1,1 bilhões de dólares. Tive aqui a comprar algumas coisas novas que acabam por não representar uma grande fatia do seu capital. Ele está sobretudo alocado a uma só empresa, St. John, com 78% do seu portfólio, 14% vão para Enterprise Products e depois o resto é o que sobra para fazer movimentações. Por isso, não há nada aqui que mexa muito a agulha, não há muito a assinalar no momento do Bruce Berkowitz.
A Value Act Capital é um fundo de investimento em valor, como o próprio nome indica, e que tem um portfólio hoje de cerca de 4,3 bilhões de dólares, 12 posições, andou a fazer aqui algumas mexidas interessantes. De salientar a compra da Amazon, que assume uma posição de 2,68% no portfólio, e uma redução de um quarto da posição da Salesforce. Salesforce, aliás, que foi uma empresa que eu já analisei no nosso serviço de análise de ações e ela Elite Pro, e que já a vendi depois de, ao fim de 2 anos, ter trazido mais de 80% de rentabilidade acumulada. Por isso, é interessante ver aqui que a Value Act também está agora a reduzir essa posição, quando já está bastante sobrevalorizada, na minha opinião, claro. Muito interessante de ver também os reforços em Liberty Media, é um dos investimentos que alguns investidores em valor têm vindo a fazer, uma empresa de mídia lá nos Estados Unidos, sobretudo ligada à rádio, e que tem feito aqui algumas fusões, aquisições e separações de negócio, algo bastante complicado, mas que alguns investidores em valor têm encontrado ali valor sem dúvida alguma. Mas como disse, para mim é interessante ver que ele esteve a reduzir Salesforce, alguns por aqui, e eu vendi a totalidade da empresa no início do ano. Por isso, um bocadinho acima dele, mas a verdade é que nós estivemos a comprar cá em baixo, mais ou menos por aqui, e como vês, a rentabilidade foi fantástica. David Horn, da Greenlight Capital, com quase 2 bilhões de dólares em portfólio, 36 posições, esteve aqui também a fazer algumas compras e vendas, reduções, podas e certos acrescentos. Vamos ver o que há aqui de mais interessante a assinalar. Talvez aqui a compra da Centene, que acaba por ocupar uma posição de 2,71% no seu portfólio, uma empresa ligada aqui ao setor da saúde. Depois tivemos também aqui uma adição muito interessante à Capri Holdings, quase dobrou o investimento nesta empresa de setor de luxo e andou a vender aqui uma série de outras posições. Nelson Peltz, também com um fundo bem concentrado, apenas 10 empresas, portfólio de quase 4 bilhões de dólares, reduz aqui para metade a sua posição em Allstate e é mesmo que há de mais a assinalar. Muitas das empresas que ele investe não são propriamente conhecidas pelo mercado, mas por isso, se te interessar, podes olhar o que é que o levou a investir nesta empresa de seguros. Depois temos Michael Burry, bem conhecido do filme Big Short, que está na Netflix, ou esteve na Netflix, já não sei bem se está ou não disponível, mas que tem aqui algumas compras e vendas bastante interessantes, porque, em primeiro lugar, ele começou a reduzir a exposição a certas empresas chinesas que ele tinha vindo a investir bastante. Repara que um terço do portfólio dele, ou mais do que um terço, na verdade, está alocado a 3 empresas chinesas bem conhecidas. Agora, muito curioso foi ele ter comprado Pinduoduo, uma empresa que eu tenho no portfólio já há algum tempo. Ele possivelmente esteve a comprar aqui e por isso também tem alguma rentabilidade já acumulada. Eu tenho a posição há mais algum tempo e também não é nada mau, ok? Houve alguns reforços por aí fora, por isso nada mau. Mas onde eu acho as compras mais interessantes no Michael Burry é na VF Corp e na Canada Goose. São duas empresas de vestuário. Eu analisei a VF Corp há uns tempos. Na altura eu não investi na empresa porque disse que ela estava em reestruturação e por isso não me atraiu, mas o certo é que de lá para cá as ações quase que duplicaram, porque agora parece que está a haver alguns sinais de reestruturação, mas ainda falta bastante para recuperar dos valores lá atrás de 2021, por isso se eu quiser entrar nesta reestruturação, ainda vou a tempo e é curioso porque o Michael Burry acaba de assumir aqui uma posição de mais de 5% no portfólio. Já a Canada Goose é muito interessante, que eu visitei uma loja
deles em Berlim e na altura escrevi logo à minha comunidade, porque a minha comunidade do Elite Pro sabe que eu tenho vindo a explorar as empresas de luxo e falamos ali um bocadinho sobre as dinâmicas da empresa. Eu cheguei a pegar numa camisolinha que custava 3.000 euros, ok? É absolutamente impressionante, quanto mais os casacos deles. Eu sei, é Berlim, mas para todos os efeitos, acima de tudo, é uma empresa de luxo. E o que me chama a atenção é isto: desde que a empresa entrou em bolsa em março de 2017, ela teve ainda um pequeno boom, como é normal nas IPOs, mas mais de um ano depois as coisas começam a resvalar por aí fora. E a verdade é que 8 anos depois as ações estão 35% abaixo do seu valor da IPO e desde os máximos estabelecidos em novembro de 2018 já caem 83%. Então pode haver também aqui algo que esteja a acontecer em termos de reestruturação do negócio e eu vou querer analisar esta empresa, até porque não é só por o Michael Burry ter assumido aqui uma posição de 0,32%, mas sobretudo porque eu gosto deste setor, do retalho da moda, sinto que percebo, sinto que tenho uma vantagem porque tive já alguns investimentos neste setor que performaram muito bem. Às vezes identifiquei também oportunidades nas quais eu não entrei, mas que outras pessoas entraram e por isso é muito bom ver também esses resultados. Depois temos Carl Icahn, um dos tubarões mais temidos em Wall Street, com 14 empresas, um portfólio de 7,4 bilhões de dólares, que vendeu praticamente a totalidade de Illumina. A Illumina é uma empresa que eu conheço bem, faz aqui aparelhos para corridas de DNA, para sequenciação genética. No laboratório onde eu trabalhei das ciências da vida, da biologia, nós tínhamos uma destas máquinas ultra caras, acho que na altura custava 1 milhão de euros, e a verdade é que a Illumina é número um no seu setor. No entanto, tem atravessado alguns desafios e que eu sei que o Carl Icahn chegou a entrar na administração, na altura eu aplaudi porque poderia ajudar a empresa a transformar-se se a administração o ouvisse. Eu não sei sinceramente se o ouviu ou não, certo é que ele esteve a vender suas ações ali nos 100 dólares e ele entrou algures para aqui, se não me engano, em 2022. Ou seja, a perda já é bastante considerável e eu acho que a administração continua a não ouvi-lo. Estamos quase em mínimos de mais de 10 anos e isso é bastante grave. Estamos quase a terminar. Vamos a Stephen Mendel, da Lone Pine Capital, com um portfólio de mais de 13 bilhões de dólares. Há aqui um reforço bastante interessante na Philip Morris International, na área do tabaco, 44%. Uma compra da Eli Lilly, que assume uma posição de 4,49% no seu portfólio, a Capital One no setor dos créditos e uma venda total da Booking Holdings na parte do turismo e da General Electric Vernova, que é uma spin-off da famosa industrial General Electric. Agora acho curioso estar a comprar Eli Lilly nos 800, 900 dólares, quando se calhar teve a oportunidade de comprar lá atrás, em 2020, 21, 22, quando já se falava dos medicamentos para a obesidade nestes tempos e ele só agora é que está a comprar quando a empresa cota a 74 vezes lucros e dividend yield de 0,69%. Por isso, para mim, bastante caro. E vou terminar com Lilu, que é um investidor chinês da Himalaya Capital Management, sediado nos Estados Unidos, que até Charlie Munger um dia disse que se entregasse o seu dinheiro a alguém seria a Lilu e a mais ninguém. Ele confiava tanto neste gestor que é absolutamente impressionante. Também tive a oportunidade de estar com ele em Omaha em 2024. Tiramos esta fotografia no meio da multidão inteira. Não houve grande oportunidade para falar muito mais profundamente com ele, senão agradecer-lhe pelo trabalho que ele faz também e que neste trimestre, uma vez mais, Lilu não se mexeu. No último trimestre anterior ainda tinha reduzido bastante a Apple, tal e qual como Warren Buffett, mas agora Lilu não fez alterações significativas. Continua com 1/3 do seu portfólio em Bank of America, 1/4 do portfólio em Alphabet,
ok? Aliás, um terço também, mais de um terço em Alphabet e o restante em Berkshire, East West Bancorp, Apple, Occidental Petroleum e Sable Offshore Corporation. Por isso, nada de extraordinário. Por isso, como viste, há aqui alguns pontos interessantes, há aqui algumas empresas que me suscitaram interesse para explorar um bocadinho mais. Claro, agora vou ter que fazer a segunda parte do trabalho, que é explorar mais a fundo, procurar esmiuçar um bocadinho mais esta análise e diz-me também aí nos comentários o que é que tu viste que te agradou a ti. Mas antes de fecharmos este vídeo, lembrar que estes resultados, estas compras e estas vendas vêm sempre com um grande atraso face àquilo que é a realidade. O problema de nós estarmos a ver o que é que os super investidores estiveram a fazer é que estes documentos, os chamados 13F, que é o documento oficial que nos Estados Unidos obriga os super investidores, grandes fundos de investimento, a reportar o que tiveram a fazer ao mercado de forma pública, o grande problema destes documentos 13F é que vêm com um grande atraso. Vêm sempre com pelo menos 45 dias de atraso, ou seja, o trimestre já fechou e ainda tem que se esperar 45 dias até serem reportadas as compras e as vendas referente àquele trimestre anterior. Ou seja, não estamos a ver o que é que eles entretanto estiveram a fazer. Às vezes tu podes estar a ver uma compra nova num dado trimestre que se calhar 2, 3 semanas depois até já foi vendida. Por isso, cuidado com isso, ok? Para além disso, ainda há a questão de que os superinvestidores podem estar a investir noutros ativos financeiros que não sejam obrigados a reportar nos 13F. Pode acontecer, por exemplo, de terem posições short, de estarem a apostar na queda das ações de uma dada empresa. E tu não vais ver isso no 13F. Podem estar investidos em certos derivados que tu também não vais ver isso no 13F. Então, algum cuidado quando estamos olhar para estes documentos porque temos uma parte da informação, mas não temos a totalidade da informação. Se gostas destes conteúdos, se gostas de compreender o que é que os grandes investidores estiveram a fazer nos últimos tempos e ouvir também um bocadinho a minha opinião numa ou noutra posição, já sabes, subscreve aqui o canal, ativa aí as notificações, é muito importante que assim não vais perder absolutamente nada. Sempre que houver um conteúdo novo, tu vais receber aí a notificação. É muito importante para contribuir para a tua literacia financeira, para te fazer crescer, para te aumentar os ganhos na Bolsa de Valores, que é esse o objetivo final. Um fortíssimo abraço lucrativo e tchau, tchau.